Na aula de hoje, vamos continuar estudando as equações do primeiro grau com uma incógnita. Já sabemos que equação é uma sentença matemática aberta que exprime uma relação de igualdade. Vamos fazer alguns exemplos? No primeiro exemplo temos 2 que multiplica 7 mais x dividido por 5 igual a 13. O termo 2 vezes 7 mais x sobre 5 é chamado de primeiro membro da equação, enquanto o outro lado da igualdade, 13, representa o segundo membro. Pela propriedade distributiva, podemos multiplicar o 2 pelo 7 e também pelo x, e ficamos com 14 mais 2x sobre 5 igual a 13. Precisamos agrupar os termos semelhantes e, para isso, passamos o 5 para o segundo membro, fazendo a operação inversa, ou seja, se o 5 está dividindo, ele passa multiplicando 13. Temos, então, 14 mais 2x igual a 13 vezes 5, ou seja, 14 mais 2x igual a 65. Ainda falta passar o 14 para o outro lado da igualdade. Como ele está somando, vai subtraindo 65. 2x é igual a 65 menos 14. Pela redução dos termos semelhantes, temos que 2x resulta em 51. Para isolarmos o x, vamos retirar o 2 e passá-lo dividindo o 51. X igual a 51 dividido por 2. X igual a 25,5. O valor da incógnita é, então, 25,5. Assim, escrevemos que, para a equação 2 que multiplica 7 mais x sobre 5 igual a 13, temos o conjunto verdade V igual a 25,5. Entenderam? Vamos, então, resolver outro exemplo. 2x menos 1 dividido por 3 menos 1 igual a x mais 1 dividido por 6. Nessa equação, temos duas frações que precisam ser analisadas antes da redução dos termos semelhantes. Para resolver esse problema, vamos determinar o MMC, isto é, o mínimo múltiplo comum entre 3 e 6, ou seja, vamos encontrar um denominador comum a todos os termos da equação. Para tal, vamos encontrar os múltiplos de 3 e 6 diferentes de zero. Múltiplos de 3 diferentes de zero são 3, 6, 9, 12, 15, 18, etc. E os múltiplos de 6 diferentes de zero são 6, 12, 18, 24, etc. Destacamos em vermelho os múltiplos comuns a 3 e 6, que são 6, 12, 18. O mínimo múltiplo é 6. Dizemos que para encontrarmos o MMC de dois ou mais números, devemos fazer a fatoração dos números ao mesmo tempo. Nessa operação, devemos dividir os números por números primos. Em nosso exemplo, a fatoração fica: dividimos 3 e 6 pelo menor primo possível, que é 2. O 3 permanece inalterado e o 6 dividido por 2 fica 3. Basta dividir o resultado por 3 para chegarmos ao final da fatoração. O MMC é o produto dos números primos utilizados. 2 vezes 3 igual a 6. Voltando à equação, 2x menos 1 dividido por 3 menos 1 dividido por 1 igual a x mais 1 dividido por 6. O novo denominador de todos os termos é 6. Assim, precisamos reescrever os numeradores para que os termos não sejam alterados. O primeiro termo será 2, que multiplica 2x menos 1 dividido por 6. Se multiplicamos o denominador por 2 para transformar 3 em 6, precisamos também multiplicar o numerador por 2. Pela propriedade distributiva, o 2 deve multiplicar o 2x e o menos 1. O primeiro termo pode ser escrito da seguinte maneira: 4x menos 2 dividido por 6. O termo sem denominador é o menos 1, que também deve ser multiplicado por 6 para ficar com o mesmo denominador dos outros termos. 6 que multiplica menos 1 dividido por 6, que resulta em menos 6
dividido por 6. Por fim, o outro termo da igualdade já tem o denominador 6. Então, não precisamos alterar o numerador e ficamos com x mais 1 dividido por 6. A equação completa com o MMC é 4x menos 2 dividido por 6 menos 6 dividido por 6 igual a x mais 1 dividido por 6. Se multiplicarmos toda a equação por 6, podemos cancelar o denominador 6 de todos os termos. 4x menos 2 menos 6 dividido por 6 igual a x mais 1 dividido por 6 multiplicado por 6. 6 que multiplica 4x menos 2 menos 6 dividido por 6 igual a 6 que multiplica x mais 1 dividido por 6. Temos então 4x menos 2 menos 6 igual a x mais 1. 4x menos 8 igual a x mais 1. Agora, basta resolver essa equação pela redução dos termos semelhantes. Novamente, vamos colocar de um lado da igualdade todos os termos que multiplicam x, ou seja, vamos passar o x diminuindo o 4x e o 8 somando 1 do outro lado. Teremos então 4x menos x igual a 1 mais 8. 3x resulta em 9. O 3 que multiplica x deve passar para o outro lado dividindo 9. X igual a 9 dividido por 3. X igual a 3. Temos que o valor da incógnita é 3. Assim, escrevemos: para a equação 2x menos 1 dividido por 3 menos 1 igual a x mais 1 dividido por 6, temos que o conjunto verdade é igual a 3. Nossa aula acaba por aqui, mas teremos ainda mais um encontro sobre as equações do primeiro grau. Aguarde e um ótimo estudo para você!